eu peço apenas que Nossa Senhora interceda para que o Espírito Santo possa nos iluminar, para que essa comunicação seja frutuosa, para que nós possamos compreender melhor as questões que envolvem a nova teologia e como ela influenciou os textos do Concílio Vaticano II e como em que sentido essa nova teologia está relacionada aos problemas pós-conciliares, aos problemas dos textos e aos problemas pós-conciliares, né? Já falei nas aulas anteriores sobre autores que são muito importantes. O filósofo neotomista Jacques Maritain, com a sua ideia do humanismo integral, que foi um livro que ele escreveu de teologia política, onde ele propunha uma nova cristandade profana, que não seria confessional, mas seria laica, e que buscaria que o espírito da caridade cristã informasse a vida social, a vida cultural, e como isso esteve presente no Concílio Vaticano II, especialmente em Gaudium et Spes e na Declaração Dignitatis Humanae, né, sobre a liberdade religiosa. Depois falei, na segunda aula, sobre dois autores que são preparatórios da nova teologia, que são o Teilhard de Chardin e o Maurice Blondel. A nova teologia, ela é uma tentativa de evitar os erros do modernismo condenado e também, ao mesmo tempo, tentar dialogar com as novas concepções filosóficas, científicas, políticas do início do século, final do século XIX, início do século XX. O que não significa que ela não tenha incorrido em erros tremendos, às vezes, que não estão formalmente condenados, porque a condenação relativa que eles receberam na encíclica Humani Generis do Papa Pio XII foi como que relativizada a partir do concílio, já que esses autores receberam uma aprovação informal, né, dos papas conciliares, alguns chegaram ao cardinalato, e a sua teologia, que tem aspectos errôneos, muitos aspectos errôneos, nunca foi formalmente corrigida, nunca foi formalmente condenada. Outra questão é que alguns desses autores parecem ter uma boa intenção, um sentimento eclesial e uma espécie de tristeza em relação à crise pós-conciliar, mas acho que sem chegar a entender que muito do que acontece é por culpa deles, né? Assim, então, como o Delubach ou o von Balthasar, né? Outros já assumiram uma atitude de ruptura explícita com a fé da igreja, como Karl Rahner, o Schillebeck, o Hans Küng, esses autores. Esses autores já são... Eles já não têm, digamos assim, vergonha de assumirem uma ruptura com a tradição. Então, existe uma nova teologia que a gente pode chamar de conservadora e uma nova teologia que a gente pode chamar de progressista. O que é uma nova teologia conservadora? É uma que pelo menos tem a intenção de evitar os erros do modernismo condenado, né? O agnosticismo metafísico, o sentimento religioso como fonte da religiosidade, a imanência divina no mundo, a evolução do dogma, né? Esses pontos que são os pontos principais da filosofia modernista e da teologia modernista. Mas que acaba caindo em outros erros que são mais sutis e que podem, às vezes, causar confusões maiores do que os erros do modernismo, porque os erros do modernismo são explícitos. Os erros da nova teologia são mais sutis, são mais delicados. Bom, Delubach, o principal tema dele foi sempre o tema da relação entre a natureza e o sobrenatural, entre a ordem da criação e a ordem do sobrenatural, né? Entre a ordem criada e a ordem elevada, justificada e elevada, a ordem sobrenatural, a ordem da graça.
Ele fez um primeiro estudo de caráter histórico, chamado Sobrenatural, Surnaturel, onde ele fez a exposição, que ele diz que é uma exposição meramente histórica, do que seria a teoria de Santo Tomás a respeito do assunto. Depois ele recebeu uma crítica, reescreveu o assunto, acrescentou outros ensaios, saiu o livro Mistério do Sobrenatural, me falha a memória, no final da década de 40. Saiu a encíclica Humani Generis. A encíclica Humani Generis supostamente condena a tese de Lubac sem nomeá-la. Qual é a tese de Lubac? Qual é a tese de Santo Tomás? Enunciada simplesmente. O homem tem um desejo natural do sobrenatural. Entende-se isso? Ou seja, o homem apetece pela visão de Deus. O homem tem um apetite intelectual pela visão de Deus. Natural. Mas o grande problema é o que é o natural desse apetite natural. Certamente, Santo Tomás não está dizendo que o homem tem uma capacidade intrínseca de cumprir esse desejo. Ele precisa da graça. Isso está claro na obra de Santo Tomás. O homem teria essa aspiração natural a Deus, a visão de Deus, mas, obviamente, não tem condições de cumprir essa aspiração. O de Lubac vai dizer que essa aspiração a Deus, esse desejo natural de Deus, é o próprio homem, é a própria natureza humana que é uma aspiração a Deus. Ele não distingue entre a natureza humana e a vontade como o apetite natural do bem, o apetite natural intelectual do bem, não faz uma distinção real entre a natureza e o acidente, entre a coisa, a substância, a natureza, o ser humano e a faculdade psicológica, espiritual da vontade. O que o Papa Pio XII, Sua Santidade o Papa Pio XII, condenou na Humani Generis? Ele disse o seguinte: alguns deturpam, mais ou menos assim, estou falando de cabeça, alguns deturpam a noção da gratuidade do sobrenatural como se Deus não pudesse criar seres espirituais sem chamá-los à glória sobrenatural. Tá? O que o Papa Pio XII está dizendo? Que Deus poderia criar seres espirituais e não nos dar a vocação ao sobrenatural. Não é claro? Alguns deturpam a gratuidade do sobrenatural, dizendo que Deus não poderia criar seres espirituais, anjos ou seres humanos, pessoas, seres pessoais criados, liberdades finitas em ato, com capacidade espiritual para chegar a Deus, se Deus assim o quisesse e se manifestasse, mas Deus, o que São Pio XII não foi canonizado. O que Pio XII está dizendo é que Deus poderia muito bem nos criar os anjos e não nos chamar à glória, a visão beatífica, a glória, a participação na glória dele. Aí o de Lubac interpreta que Pio XII teria dito que, na verdade, o que o Papa estaria dizendo não faz o menor sentido, mas é a interpretação dele. O Papa estaria dizendo que Deus poderia ter criado uma outra ordem, um outro ser humano diferente desse, não chamado a ordem sobrenatural, mas seria uma outra natureza. Não faz o menor sentido. Se o Papa está dizendo que Deus poderia criar as pessoas criadas, os seres espirituais, inteligentes, e não chamá-los a ele está falando do único ser humano, dos únicos seres pessoais criáveis em quaisquer universos possíveis. O homem é um animal racional aqui ou no outro universo possível, na Terra paralela, na Terra X, faz. O que Pio XII está dizendo é: Deus poderia nos criar sem nos chamar à vida sobrenatural, e isso não significaria uma frustração para a nossa natureza. Nós teríamos uma outra finalidade, também voltada para Deus,
religiosa, porque o fim do espírito é sempre Deus, mas não necessariamente a participação na vida divina mediante a caridade, mediante as virtudes teologais. Seria um tipo de vocação teologal pré-sobrenatural. Não podemos saber até que ponto Deus nos chamaria, até que nível de intimidade, por assim dizer, Deus nos chamaria se ele não nos tivesse chamado a essa intimidade plena, que sempre pode ser mais aprofundada, né, por toda a eternidade, porque nunca a nossa inteligência finita, por mais que tenha a luz da glória, vai poder esgotar o conhecimento infinito do eterno, né, do divino, da infinitude plenamente atual de Deus. Né? Nunca nossa inteligência sempre vai se maravilhar e sempre vai se admirar de conhecer a vida divina, a essência divina por todos os séculos dos séculos. Nunca vai se entediar, nunca vai. Aquela imagem bucólica de um céu com uns anjinhos assim que poderiam ficar chateados em algum momento. Não, isso não. A gente não tem a menor ideia da felicidade eterna. Né? Ou melhor, na medida em que nós temos uma vida devota, uma vida de piedade, uma vida de oração, uma vida de participação nos sacramentos, a gente pode chegar a vislumbrar, né, um pouco dessa felicidade. Né? A vida eterna já começa aqui e agora, segundo fala o nosso Senhor no Evangelho. Né? E os grandes santos, eles têm uma experiência ainda maior. E os santos místicos, uma experiência ainda maior. Né? Pela contemplação infusa, pela visão da Trindade. Né? Então, Deus nos comunica a sua vida, mas poderia não ter nos chamado. Qual é a importância dessa doutrina hipotética? Pio XII está falando isso à toa? Não, a importância é justamente a de que nós tenhamos a plena consciência de que a vida sobrenatural, a vida natural já é um dom, né? O dom da criação, mas que a vida sobrenatural e a nossa salvação, a nossa redenção, a nossa santificação são um dom que nós não merecemos e pelo qual nós devemos, digamos assim, e ao qual nós devemos aderir com fé, com esperança e com caridade, e no qual nós devemos perseverar até o fim. Ou seja, é um dom imerecido e não é uma salvação certa, porque a natureza humana não é uma relação transcendental à vida divina. Ela tem um chamado à vida divina que pode não se cumprir. Se nós pensarmos que a vocação divina é intrínseca à natureza humana, ou que a natureza humana é ela mesma esse apetite de Deus, e não tem um apetite de Deus, então a gente faz uma confusão entre uma relação, aqui um pouco de Aristóteles, uma relação categorial inseparável, que é a da faculdade da vontade e o nosso destino divino, e uma relação que não seria categorial, que não seria acidental, mas que seria essencial. Nós mesmos seríamos uma relação a Deus que nem uma pessoa da Santíssima Trindade, que nem a segunda e a terceira pessoas da Santíssima Trindade são em relação ao Pai. Então nós seríamos a quaternidade, a Santíssima Quaternidade, né? Esse é um problema, é um erro muito sutil, é um problema de má metafísica dos teólogos que defendem a vontade do ser humano, o desejo natural do ser humano de Deus não é nenhum tipo não coincide, melhor dizendo, não coincide com a estrutura da nossa essência, mas é algo que qualifica a nossa faculdade da vontade. É prévia às eleições concretas, isso sim. Ela não é um desejo ilícito, um desejo que ela é pré-operativo, mas não coincide com a nossa realidade. Não é a nossa substância não é desejo de Deus. Se fosse, nós não poderíamos não nos entregar a esse desejo. Compreendem? Se nossa substância fosse o desejo de Deus, se nossa substância fosse uma relação transcendental a Deus, ela não só seria inseparável no sentido de que a nossa vocação continuaria sendo essa mesmo no inferno, como ela não poderia não se cumprir.
Não poderia não se cumprir. Assim, por mais que nós pecássemos, nós teríamos garantido alguma espécie de salvação universal. Esse é o grande problema da nova teologia. A nova teologia, querendo intencionalmente ou não, ela acaba facilitando uma má compreensão da salvação, uma má compreensão da necessidade da missão, uma má compreensão, uma substituição equivocada da missão pelo diálogo. Porque, assim, se todo mundo já é um desejo natural do sobrenatural, a comunicação da revelação na verdade, só revelaria aquilo que já está. Não traria uma novidade inaudita. Veja, você está chamado a participar da vida da Santíssima Trindade mediante o amor de nosso Senhor Jesus Cristo que nos redimiu na cruz. Isso é uma novidade inaudita. Ninguém conhece isso fora da religião cristã. Ah, mas as religiões orientais não conhecem o problema da redenção do pecado? Não conhecem. Conhecem alguma coisa similar. Né? Não conhecem sequer que o ser humano tem um núcleo pessoal íntimo, criado, que não se dissipa, que não se dissolve, que, portanto, pode merecer ou não, pela graça, participar da vida divina, mas que necessariamente vai se diluir numa divindade impessoal. Claro, na hora de transportar uma imagem dessas da religiosidade para o Ocidente cristão, o novo teólogo vai falar de um Deus pessoal, da Santíssima Trindade, e não vai negar necessariamente a possibilidade do inferno, a possibilidade da perdição, não vai negar. Claro, ele tem que ser, no mínimo, ele tem que repetir as ideias clássicas ou tradicionais como se elas estivessem no horizonte teórico deles. Eles ou bem não são hereges formais, assim, maliciosos, que nem os modernistas, ou bem são muito astutos. Não quero entrar aqui no juízo do que eles seriam, mas fiquemos que a ignorância metafísica deles, a admiração excessiva por certos aspectos da filosofia idealista, da filosofia gnóstica, da filosofia panenteísta, fez com que esses filósofos, coisas que eu já expliquei em outras aulas e que eu não teria como reproduzir agora, fizeram com que esses teólogos favorecessem essa visão de que a natureza humana está vertida à vocação sobrenatural por natureza, assim, não por um chamado. É claro que o Delubach vai fazer algumas explicações adicionais que tentam salvar a ortodoxia da perspectiva dele. Vai dizer, não, Deus poderia não ter criado o homem assim. Então ele joga para o universo alternativo a questão, né? Assim, Deus poderia não ter feito assim. Não, mas é nesse único mundo que existe que Deus, não podendo não ter criado o homem assim, criou com o chamado à vocação sobrenatural que não coincide com a própria criatura. O chamado não coincide com a criatura. A criatura não é uma vocação a Deus. A vocação a Deus se estabelece entre Deus e a criatura já criada. E a essência já criada. Mesmo que do ponto de vista cronológico não haja diferença, né? Assim, a metafísica, a filosofia, a teologia tem que pensar a distinção real entre esses dois momentos. O momento de ser criatura. Deus já criou Adão com vocação sobrenatural, certo? Já criou até em graça, né? Segundo o magistério da igreja, segundo a Sagrada Escritura, segundo o magistério, Adão foi criado na justiça original, certo? Mas a graça que Adão tinha, a sua justiça e a sua santidade originais, não correspondiam à sua natureza humana. Era um dom especial, além dos chamados dons préternaturais, né? Que Adão seria imortal se perseverasse no dom da graça e tal. Bom, então, mesmo que Deus tenha nos criado em Adão, né? Criado o ser humano Adão, o ser humano Eva, com o dom sobrenatural, este dom não é idêntico à realidade natural. Então, a distinção que o Pio XII faz, que o Papa Pio XII faz, tem que ser verificável em Adão. Né? Assim, é o Adão
que foi criado, chamado à vocação sobrenatural e poderia não ter sido. Não um homem alternativo que não seria homem, seria outra natureza. É a natureza de Adão, a realidade individual de Adão, que foi criada com o dom sobrenatural, mas poderia não ter sido. E não seria infeliz. Bom, depois a gente tem que analisar o que Santo Tomás diz à luz do que diz Pio XII, e não o que de Pio XII diz à luz de Santo Tomás. Ok? Mas eu não vou entrar nessa seara. O problema aqui meu não é o de analisar o que Santo Tomás diz, porque Santo Tomás disse antes de Pio XII definir. Então, se existe alguma... Assumamos que existe alguma ambiguidade em Santo Tomás que permitiu a interpretação errônea de Delubac. Ele falou, ele especulou muito antes do Pio XII definir bem o assunto. E, a bem da verdade, Santo Tomás fazia uma reflexão teológica com elementos filosóficos. Ele nunca foi um filósofo puro. Claro, ele fazia trabalhos filosóficos, comentários a Aristóteles, mas sempre em vista do uso teológico da filosofia, né? Existiu uma verdadeira filosofia medieval? Eu creio, eu assumo a tese do Etienne Gilson que sim, mas ela é algo que deve ser abstraído do labor teológico. Ela não existe como uma carreira acadêmica independente. Ela existe dentro do trabalho do teólogo como uma parte preambular ou como teologia natural, a prova da existência de Deus, né? Ou como um elemento que integra harmoniosamente a revelação. Que se integra harmoniosamente com a revelação, melhor dizendo, né? A ética teleológica das virtudes aristotélicas está bem integrada no tema da finalidade sobrenatural do ser humano, de tal modo que o Santo Tomás passa da ideia de Aristóteles de que todo ente tende ao bem e de que o homem tende ao seu bem, a ideia de que os puros de coração verão a Deus, sem se preocupar em fazer esse discernimento aqui que eu estou fazendo a partir do que o Santo Padre Pio XII falou. Né? Teríamos que fazer um trabalho de reconstrução dos textos de Santo Tomás, mas não é esse o objetivo. O objetivo é verificar que o problema de Delubac não é o problema de Santo Tomás. O problema de Delubac é porque Santo Tomás não dizia que a natureza humana era um desejo sobrenatural de Deus, e sim que a natureza humana tinha um desejo natural de sobrenatural, melhor dizendo. São duas coisas diferentes. Uma coisa é o apetite natural e outra coisa é o apetite ilícito, que já faz a eleição, né? Que já escolhe. Né? Uma coisa é a vontade considerada como faculdade em si mesma, que tende ao bem, a bem-aventurança, e outra coisa é a alma humana ou a substância humana, que não é esta tendência, mas a tem. Então, o Delubac fala que ele é. Né? E esse é um erro de fundo do padre Delubac, depois cardeal Delubac. É o erro de fundo. Ele faz essa confusão entre a realidade humana e a tendência que o homem tem a Deus. Que não são a mesma coisa. Tá? Não são a mesma coisa. Eu vou ler algumas coisas que eu escrevi aqui. Está claro, está didático o que eu estou falando? É um tema um pouco difícil, sem dúvida, mas eu espero estar falando com alguma clareza do mesmo. Né? E a questão é a seguinte: esse tema do Delubac não integra diretamente os textos conciliares, mas a eclesiologia do padre Delubac integra os textos conciliares. Agora, a eclesiologia do padre Delubac era, de fato, separada da sua ideia do sobrenatural? Não pode ser. A principal ideia os principais capítulos teológicos da vida do padre Delubac são a eclesiologia e esse problema do sobrenatural. A meu ver, né? Eu não sou um mega hiper especialista no Delubac, mas do que eu pude ler, a eclesiologia é o carro-chefe junto com esse problema histórico sistemático do sobrenatural. Né? Os autores da Nova Teologia eles têm
essa metodologia histórica, né? Eles analisam um tema fazendo a história do tema, pegando a exegese bíblica contemporânea, né? Usando essa exegese contemporânea, isso no von Balthasar é mais claro, usando essa exegese contemporânea para desqualificar de algum modo a exegese clássica ou tradicional, dizer que existem outras possibilidades de entender do que aquela possibilidade canônica, quando essa possibilidade canônica não está dogmatizada, né, numa definição ex cathedra. Mas o que é infalível não é só o que é dogmatizado, né? O magistério ordinário universal é infalível também. Né? O que está em todos os catecismos de todos os tempos é infalível também. A igreja não está lá à toa, né? Bom, mas enfim. Depois de fazer essa crítica demolidora um pouco de algumas teses, aí ele vem com a tese dele. A tese dele, geralmente, ele tenta usar um padre grego ali, outro doutor escolástico ali, que poderia estar falando aquilo que ele está falando. Mas não necessariamente, mas poderia estar falando. E aí o que ele faz? Aí ele lança a tese dele, que não tem respaldo nenhum verdadeiro na tradição, como se fosse uma coisa assim que... Tipo, Cristo desceu ao inferno da condenação. Von Balthasar, não é o Delubach. Cristo desceu ao inferno da condenação. Na tradição, existem algumas ideias de que Cristo foi lá no inferno da condenação para manifestar o seu triunfo ao demônio. Sim, existe isso. Né? Existem alguns teólogos que falam isso. Porém, Cristo não foi salvar os condenados. Ele foi salvar os que estavam privados da visão divina, mas que não tinham feito uma opção definitiva contra Deus em vida. Né? Cristo não veio salvar os condenados do inferno que existiram antes, e já existiram. Aí a nova teologia, por exemplo, a do von Balthasar, cria a teoria de que o inferno começou com Cristo. Porque antes, o inferno dos seres humanos, né? Não o dos demônios. Antes as pessoas morriam e todo mundo ia para um Sheol, que era a mesma pena de privação. Mas aí você vai no catecismo, sei lá, de Trento, você vê, não, já tinha as condições diferentes, embora pudessem estar no mesmo lugar escatológico, as condições eram diferentes. A condição de um patriarca era diferente da condição de um sujeito que estava privado de qualquer tipo de gozo natural. A condição de um patriarca justo, né? Era do limbo dos patriarcas, era diferente da condição de uma pessoa que a gente poderia equiparar ao purgatório, e era diferente da condição de uma pessoa que já tinha feito uma decisão definitiva contra Deus e que a redenção não poderia alcançar. Na verdade, todas aquelas pessoas que não chegaram, antes de Cristo se encarnar, morrer na cruz, que não chegaram a esse ponto da opção definitiva contra Deus, já usufruíram de algum modo misterioso da graça da cruz. Né? Os sacrifícios do Antigo Testamento já antecipavam de algum modo misterioso aquela graça. Já havia uma caridade implícita nos que viviam a lei de maneira honesta. Né? Não havia um regime, uma economia da graça explícita. Você não tinha santos pululando, você não tinha nada disso. Né? Se você pegar um santo do Antigo Testamento e comparar com um santo da história da igreja, vai ter uma diferença gritante às vezes. Embora os santos do Antigo Testamento também fizessem atos que muitos santos do Novo Testamento nunca chegaram a fazer. Né? Assim, para o bem e para o mal. Davi fez coisas que pouquíssimos santos católicos fizeram, e para o bem ou para o mal. Né? Moisés, Jacó, enfim. Mas estavam vivendo numa circunstância histórica onde a graça de Cristo não tinha sido plenamente manifestada, o verbo encarnado não tinha dado o exemplo perfeito de amor, não tinha comunicado perfeitamente, não tinha realizado a efusão do Espírito Santo perfeitamente. Então, aqueles grandes profetas, aqueles grandes patriarcas, aqueles grandes reis, que são dignos de louvor, né, de honra, de veneração, viviam uma santidade que, em comparação com a santidade do Novo Testamento, tem alguma certa precariedade. Né? Assim, como é que
Como é que o Davi foi santo, né? Fazendo aquelas coisas que ele fez, mandando matar o esposo daquela que ele quis ficar, tal. Também houve um grande arrependimento ali, né? Também houve um grande arrependimento ali. Como na vida de Santo Agostinho, houve um grande arrependimento e tal. Bom, mas o ponto não é esse. O ponto é que, voltando a Delubach, a gente fez um passeio pela teoria do von Balthasar errada de que Cristo que inaugurou o inferno, e depois tem a outra teoria errada dele, que eu vou mencionar em outro momento, do inferno, da esperança do inferno vazio. Você não tem, a igreja não diz quem vai para o inferno. Ela não existe para condenar ninguém, ela canoniza, ela diz, olha, esse aqui está no céu, mas ela não diz que, ela não faz canonização reversa, ela não faz. Mas é óbvio que na Sagrada Escritura está revelado que haverá condenados. É óbvio que há indícios ou até provas de condenados nomeados na Bíblia, né? Assim, o faraó do Egito, se não está condenado, ninguém está. Se Herodes não está, do que matou os bebês, não está condenado, se Judas não está condenado, se Caim não está condenado, ninguém pode estar condenado. Né? Assim, as palavras que Deus diz a Caim são as mesmas que ele diz à serpente. Maldito é tu, não é maldito. Para Adão ele fala que ele é maldito? Maldito é a terra, né? Quer dizer, olha o que tu causou. Tu causaste, né? Agora, para Caim ele fala que a terra será maldita? Não, ele é o maldito, a terra é infértil. Estéril. Piorou muito, está infinitamente pior a pena de Caim. Mas a misericórdia de Deus ainda se mostra por Caim. Ninguém vai te matar. Da tua descendência eu ainda quero talvez salvar alguns. Meu povo vai precisar da habilidade civilizacional da tua estirpe. Então, a cidade dos homens Deus permite, né? Aí quando a coisa piora, aí a lei de Talião é permitida. Mas Deus não quer a lei de Talião. Deus não quer a vingança. Deus não odeia o pecador. Deus não odeia nem o pecador, nem o reprovado, nem a pessoa que odeia o homicida, que odeia o irmão sem motivo, por inveja da graça maior do outro. Caim tinha graça? Tinha. O que Deus falou para ele? Pô, cara, o que você está fazendo? O pecado está rondando o teu coração. Você ainda pode. Deus não fala isso para ele? Vocês lembram? Você ainda pode. Se você... Isso não é a graça de Deus saindo ao encontro de Caim? E o próprio Caim depois reconhece que ele não suporta a culpa dele, que a culpa dele é insuportável. Ele reconhece que ele optou definitivamente pelo mal. Né? Ele sabe que o coração dele ficou nas trevas. Mas Deus ainda assim não dá toda a condenação que ele merece pelo que ele fez. Mas alivia o sofrimento dos reprovados, digamos assim. Ele não quer... Deus não odeia ninguém. Mas isso não significa que ele ame igual e nem significa que ele possa fazer a pessoa que tomou uma decisão irrevogável destomar essa decisão. Por assim dizer, né? Agora, é evidente ao olhar sobrenatural que se atém à tradição da igreja, ao magistério ordinário, né, aos escritos dos santos, que há condenação e que nós precisamos lutar para perseverar na fé, na esperança e na caridade até o fim, para estarmos no número dos eleitos. Nós não podemos presumir a salvação, nós precisamos trabalhar com a graça pela nossa santificação. Precisamos fazer isso. O Delubach vai ter uma eclesiologia que vai fundamentar, entre outras coisas, o discurso inaugural do Papa João XXIII, em outubro de 1962, no Concílio Vaticano II. João XXIII fala que assim, a unidade da cidade humana é necessária para preparar a cidade celestial. A unidade da cidade humana é necessária para preparar a cidade celestial. Mas de onde ele tirou essa ideia? Da teologia do Delubach. Da teologia do Delubach, assim, sim, da teologia do Delubach. De uma teologia que apareceu no século XX. Né? Que é ambígua,
porque fala assim, a dignidade de Lubac, na sua obra Catolicismo, Aspectos Sociais do Dogma, que é a principal obra dele. Depois ele vai escrever um chamado O Mistério da Igreja, do qual João 23 gostou bastante, por isso o chamou para ser perito do Vaticano II. A dignidade do batizado repousa, como sabemos, sobre a dignidade natural do homem, ao mesmo tempo que a ultrapassa infinitamente. Ok. A unidade do corpo místico de Cristo, unidade sobrenatural, supõe uma primeira unidade natural, a unidade do gênero humano. Essa ideia da unidade do gênero humano entrou na teologia meio que assim... Leão XIII escreveu uma encíclica sobre a maçonaria que ele falava que a unidade do gênero humano se rompeu com o pecado e surgiram as duas cidades. A doutrina tradicional é a doutrina das duas cidades de Santo Agostinho. A cidade de Deus, da linhagem de Sete, e a cidade dos homens da linhagem de Caim. Abel morreu, Caim se bandeou, Adão teve outro filho, foi Sete, e dali saiu a geração que daria em Cristo e depois a geração espiritual da igreja, certo? Que pode resgatar os homens da cidade dos homens, que existe também para resgatar os homens que erram pela cidade dos homens, mas que ainda não fizeram a opção definitiva do homicida desde o princípio, né? E tem muitos filhos de Abraão, geneticamente, que se tornaram filhos espirituais do homicida desde o princípio. Está no Evangelho, não está? No Evangelho de São João. O pai de vocês não é Abraão, o pai de vocês é o que é o homicida desde o princípio. Caim, que é um representante humano do homicida espiritual, que é Satanás, né? Então, na doutrina de a doutrina de Santo Agostinho não é maniqueísta. Ele foi maniqueu durante um tempo, lembram? Já estudaram Santo Agostinho? Ele foi maniqueísta. Mas a ideia da cidade de Deus e da cidade dos homens é de uma luta espiritual. Santo Agostinho fala, hoje, no corpo místico de Cristo, que é a igreja, podem estar pessoas que serão reprovadas. Nós podemos perder ou não adquirir a nossa salvação, porque a gente só adquire, no final das contas, perseverando até o fim no amor. E existe na cidade dos homens pessoas que podem vir a participar da cidade de Deus, né? Que é a igreja. Mas na sua condição ideal e celeste, né? Ultrapassando todas as limitações do corpo místico de Cristo enquanto peregrina nessa terra, né? Enquanto igreja militante. Depois que ficou esclarecido a ideia da possibilidade da salvação dos que têm a ignorância invencível, com Pio IX, a gente pode dizer, existem pessoas na cidade dos homens que podem estar participando da alma da igreja. Né? Os justos de fora, as pessoas que seguem a lei natural, as pessoas que se arrependem quando fazem a contrição possível, né? Que têm um desejo implícito do batismo, né? Então essas pessoas estão existencialmente orientadas à comunhão com Cristo. Mas não é a unidade do gênero humano que tem essa orientação. A unidade do gênero humano é um evento biológico, não é um evento moral, espiritual. A unidade do gênero humano é um evento biológico, não é um evento moral espiritual. Consegue entender? Você não pode confundir uma unidade biológica ou histórica, que hoje existe também, né? Hoje existe uma unidade histórica do gênero humano, e até socioeconômica, política, né? Por vicissitudes da própria história, digamos assim, do próprio desenvolvimento histórico do ser humano. Mas essa unidade biopsico, histórica, política, é a unidade do gênero humano, é uma unidade do gênero humano, digamos assim, indispensável para o reino de Deus? É nesta unidade, ou é neste conjunto dos homens, deste conjunto, melhor dito, que a igreja retira os homens para a cidade de Deus. É deste mundo, desta cidade temporal, ou deste mundo, que a igreja, é neste mundo que a igreja está chamada a realizar a sua missão de resgatar os homens das garras do maligno. De evangelizar, de jogar a semente.
quem responderá não depende só do trabalho do apóstolo, né? Não depende só do trabalho do pregador. Mas depende também, né? É indispensável esse trabalho. Quando você pensa em termos desse desejo sobrenatural de Deus, quando você pensa em termos dessa necessidade da unidade do gênero humano para a unidade da cidade de Deus, você vai começar a trabalhar por uma unidade que não é a unidade eclesial. Você vai começar a dizer que a igreja é o sacramento da íntima união com Deus e da unidade do gênero humano, e isso está em Lumen Gentium, né? No início do Lumen Gentium. E aí o bispo tradicional, o bispo conservador clássico, vai ouvir isso e vai falar, tá se referindo à unidade do gênero humano realizável no interior da igreja. É a unidade católica. Oxalá todos pudessem ingressar, né? Mas a gente sabe que nem todos vão ingressar, né? Infelizmente, isso é algo que tá revelado. Não porque Deus determinou positivamente isso, mas porque os homens não respondem todos ao amor, porque os homens optam contra o amor. Isso é o mistério da iniquidade. Mas não é não existe uma predestinação positiva de Deus de ninguém ao inferno, de ninguém à condenação, de ninguém à reprovação. Os que se salvam pela graça e a cooperação com a graça. Os que se perdem porque não respondem ao amor de Deus e optam pelo desamor, pela falsidade, pela mentira existencial, por querer construir a felicidade longe daquele que é a fonte do nosso ser, da nossa vida, né? Que é Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado. São aqueles que todos nós crucificamos Cristo com os nossos pecados. Todos nós. Mas quando nós olhamos para a cruz e nós nos arrependemos, quando nós confessamos, quando nós vamos à Santa Missa, quando nós comungamos, nós estamos dizendo que queremos ser crucificados com Cristo, quando nós fazemos penitência. Então nós estamos abandonando os nossos pecados. Mas quando nós somos indiferentes a esse amor de Deus, nós estamos dizendo, não, nós queremos continuar aqui crucificando a Cristo. Nós não queremos sair dessa posição de blasfemadores, dessa posição de infiéis, dessa posição de não amantes. Nós nos comprazemos no pecado. É isso que nós dizemos quando nós não aderimos à cruz de Cristo. Mas nós não podemos dizer isso. Nós não devemos, para o nosso bem, para o bem do nosso próximo, para o bem da nossa alma, para a nossa salvação. Deus nos dá tudo para nós nos salvarmos. Tudo, tudo, absolutamente tudo na cruz. Mas é certo que muitas pessoas desprezam esse amor. Porque se fosse o contrário, a verdade, o mundo seria hoje um paraíso. Não seria um paraíso, mas seria um mundo habitável. O ar seria respirável, a cultura seria sã. Talvez houvesse um grande ou outro grande criminoso aqui e ali, mas as pessoas, em geral, teriam falhas veniais, as pessoas, né, se arrependeriam, iriam à igreja. Assim, nunca se pode fazer um paraíso nessa terra, mas se pode tornar a vida neste mundo, digamos assim, pacífica com a paz de Cristo, não com a paz diplomática da política mundana que está sempre em tensão, porque a qualquer momento pode cair uma bomba, a qualquer momento pode vir um terrorista, a qualquer momento pode assumir um político que vai passar leis contra a lei natural, a qualquer momento, né? Quando nós não temos a paz do reino de Cristo, que nesse mundo efêmero se manifesta na realeza social de Jesus Cristo, né, nos estados confessionais, mas que precisam da fidelidade da igreja para se manterem, porque aquilo que os apóstolos e os mártires e os padres conquistaram, os modernos perderam, né? Os contemporâneos terminaram os católicos modernos, os católicos contemporâneos, não são só os anticatólicos que fazem a igreja cair, é a nossa infidelidade que faz a igreja cair. A igreja cai para si mesmo, antes de cair para os de fora.
primeiro existe uma infidelidade dos chefes, uma infidelidade do povo, depois se abre guarda, e assim, melhor dizendo, se abre guarda para que os inimigos externos, políticos ou políticos religiosos, invadam e destruam a fé daquele país, ou ingressem no interior da política do país, ou ingressem no interior das fileiras eclesiásticas. Quando não há mais vigilância, e aqui eu não me digo só da vigilância jurídica, dos anátemas que são necessários e que foram dispensados, mas falo da vigilância do combate espiritual, a vigilância da santidade, a vigilância da busca da sabedoria. É isso que é o mais essencial. Também o aspecto jurídico, que não pode ser dispensado. Também, nesse mundo, a proteção jurídica da igreja não pode ser dispensada. Um diálogo ingênuo com o mundo não pode ser abraçado. Não pode. Esse mundo é um mundo que ainda, enquanto durar, não terá, enquanto não for completado o número dos eleitos, esse mundo ainda é um mundo de combate. Mesmo na cristandade era um mundo de combate, e a cristandade se manteve por causa dos monges, por causa dos nobres, da nobreza de caráter dos nobres, não só da nobreza da aristocracia meramente social, mas por causa da aristocracia espiritual, né? Por causa de grandes papas, por causa de grandes santos, por causa de grandes sábios, doutos, né? Grandes artistas sacros também. Por causa disso, a fé se manteve durante muito tempo se manteve firme. E se nós queremos recuperar essa fé, nós precisamos recuperar, em primeiro lugar, nós precisamos recuperar a igreja, né? Assim, precisamos recuperar a nossa cultura, precisamos recuperar as raízes cristãs da nossa sociedade. E se a gente não recupera a raiz ortodoxa da teologia, a gente também não consegue recuperar tudo isso ao mesmo tempo, né? Assim, cada um fazendo aquilo que lhe compete dentro do trabalho pelo reino, né? O trabalhador intelectual fazendo a sua parte, o político fazendo a sua parte, o religioso rezando, o padre celebrando a missa, mas todos juntos, né? Todos juntos. Todos conscientes de que é uma missão com várias faces, né? Todos os pais e mães de família cuidando dos seus filhos, educando, dando catequese, todos lutando contra o mundo, todos se formando na fé, se formando numa carreira, numa profissão para oferecer um testemunho de sabedoria, de inteligência, de criatividade cristã no mundo, enfim. O Delubac, na Esteira dos Padres, vê a queda de Adão como queda da humanidade, que é a única ovelha perdida que Cristo teria vindo buscar. Então, ele diz, Adão é a humanidade que cai, e é a ovelha perdida que Cristo vem buscar. Ou seja, a dualidade de Abel e Caim não entra na reflexão dele. Ele faz uma acomodação. Há padres que falam isso, né? Assim, mas e também há padres que dizem que quando a igreja, quando o império foi cristianizado, então toda a ecumene foi salva. Mas o conceito de ecumene era o conceito do império, né? Do Império Romano, dos limites do Império Romano. Em primeiro lugar, os padres não tinham ideia da extensão geográfica do mundo. Em segundo lugar, nós temos ideia, né? Acontece que os novos teólogos, encantados pela cultura moderna, pela filosofia moderna idealista, pelo conhecimento das religiões orientais, pelo conhecimento de um universo de coisas, de saberes que estão à margem da igreja, eles querem fazer essas coisas serem salvas de qualquer forma. Não pela conversão, não pelo arrependimento, não pela conversão, não pela adaptação, ou pela conformação dessas coisas ao cristianismo, à fé, mas pelo alargamento da porta estreita para fazer caber todas essas coisas. A filosofia idealista tem que entrar, o hegelianismo tem que entrar, o marxismo tem que entrar, os marxistas amaram os pobres, mataram pobres pra caramba, e ricos também, né?
Tudo tem que entrar. O progresso tecnológico é um sinal dos tempos. Para o Teilhard Chardin, a bomba atômica era um sinal dos tempos. Só se for dos tempos do fim, né? Assim, esses homens amaram o mundo. A verdade é essa. Esses homens amaram o mundo. Há uma dubiedade na igreja atual, porque houve uma dubiedade na Nouvelle Teologia. Houve uma dubiedade no Papa Paulo VI. Faz excelentes documentos e propostas ruins pra caramba. Escreve belíssimamente sobre a Santíssima Eucaristia e promulga a reforma litúrgica. Defende o sentido cristão da procriação na Humanae Vitae e defende um humanismo antropocêntrico em discursos sem sentido. Quer dizer, essa dubiedade e a ambiguidade do Concílio Vaticano II, a dubiedade dos homens da igreja desta época e a ambiguidade do Concílio Vaticano II são uma e a mesma coisa. Uma e a mesma coisa. A nova teologia quer ser fiel e quer abraçar o mundo. Não quer ser modernista, mas não quer deixar de ser. Compreendem o drama? É por isso que tem coisas boas nos textos conciliares, porque tem coisas ortodoxas, tem coisas bonitas nos textos conciliares. Se vocês leem Desarmados, todos os bispos tradicionais, por mais que houvesse toda aquela confusão dos bastidores, no final das contas eles acreditavam que o concílio ia para frente. O Dietrich von Hildebrand escreveu um livro chamado Cavalo de Troia na Cidade de Deus, não para criticar o Vaticano II, mas para criticar a interpretação progressista. Ninguém viu o problema direito na época que ele se deu. Alguns perceberam que alguma coisa estava errada. Dom Lefebvre fez uma análise da realidade bem profética e o que ele previu está acontecendo. Talvez os modos como ele se expressava, as coisas que ele falava, eram muito duras para os homens da igreja escutarem na época. Mas hoje em dia é absolutamente certo que os tradicionalistas estavam certos. Veja, mesmo se eles estivessem errados no varejo, fazendo algumas interpretações da Nouvelle Teologia exageradas para o mal, digamos assim, assumamos eles estão certos no atacado. Assim, a nova liturgia não vai dar certo, não vai dar certo. Foi feita, o Dietrich von Hildebrand escreveu, foi feita por homens que não são santos. Claro, depois canonizaram Paulo VI, mas isso é uma canonização a posteriori da coisa já feita. Né? Aí as pessoas pensam assim, pensam errado, as pessoas não pensam na sequência ontológica. Pensam numa... se o Paulo VI foi canonizado, então a reforma litúrgica é boa. Não, é evidente para todos que a reforma litúrgica é ruim. Isso é um atestado contra a canonização do Paulo VI. Não é a canonização do Paulo VI que referenda a reforma litúrgica. É a canonização do Paulo VI que é estranha diante da reforma litúrgica. Ninguém pode duvidar da ruindade da reforma litúrgica. Só a defesa ideológica. Os melhores padres conservadores, eles podem não falar eles sabem que a reforma litúrgica foi ruim. Eles sabem. Eles celebram de coração lá o sacrifício da melhor forma que eles conseguem, botam um canto gregoriano e tal. Alguns celebram versus Deum e tal, mas eles sabem que a reforma litúrgica é ruim. Sabem mesmo. Eu sei que sabem. Né? Mas eles não podem falar tudo que eles sabem também. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu falo as coisas que são... E pronto. A reforma litúrgica é ruim, não foi inspirada pelo Espírito Santo. Todo católico tem que saber isso. Isso não é um problema falar isso. Temos que voltar à missa tradicional. É uma das partes da solução da crise eclesial. Isso é evidente para todos, em princípio. Claro que não é evidente de fato, porque as pessoas fecham os olhos à realidade. Né? Então, temos que voltar à noção da realeza social de Jesus Cristo.
claro, respeitando o pluralismo religioso, o que Leão XIII já fazia com a ideia da tolerância que o Estado democrático plural deve ter às religiões, respeitando a liberdade religiosa civil enquanto é um fato jurídico, já que existe, mas trabalhando para que o espírito do Evangelho e o senhorio de Cristo seja determinante para a vida social, né? Não impondo a fé às pessoas, mas os bispos têm que pregar aos políticos que eles devem governar segundo a lei divina, natural. Enfim, isso é uma tarefa dos bispos, né? Dos leigos também, de trabalhar, mas dos bispos também. Não só trabalhar pelas políticas sociais, também. Né? Aliás, um dos problemas do catolicismo é que fala muito, né, de política social, mas às vezes não faz a caridade social. Né? Ou então, não mostra o tanto de caridade social que os institutos religiosos fazem, né, por aí afora. Não mostra. Fica com uma auto-humilhação injusta, né, diante da realidade. Voltando ao Delubac. Então, ele vai dizer que na encarnação, o Delubac, Cristo... Eu estou citando o cristianismo, catolicismo, aspectos sociais do dogma. Na encarnação, Cristo, assumindo a natureza humana, levou em si virtualmente todos os homens. Que sua morte, virtualmente, faz algum sentido? Virtualmente. Que sua morte, para reunir todos os filhos de Deus dispersos, suas outras ovelhas, buscava reunir todos os povos da terra num único rebanho. Isso que é uma verdade abstratíssima, né? Depende do trabalho da evangelização para se realizar de maneira concreta. Mas a ideia que está em Gaudium Spes, de que pela encarnação Cristo se uniu de algum modo a todo homem e que Deus de algum modo misterioso faz todos os homens participarem, concede a todos os homens a possibilidade de participarem do mistério pascal. Essas ideias são ideias assim, pura teologia especulativa. Pura teologia especulativa. Qual é o meio que Deus dá aos homens para participar do mistério pascal? Ou bem a lei natural, para quem não tem a sorte de ser alcançado pela evangelização, ou bem a evangelização. Fora disso, as religiões positivas, com as suas crenças, com seus ritos, com a sua moral errada, isso não tem nada a ver com Deus. E às vezes o fiel das outras religiões se salva mais por infidelidade à sua religião e por fidelidade à voz do coração, que ressalta mais do que os erros daquela religião positiva, do que por fidelidade à religião. O que salva são as coisas feitas por Deus, ou a lei natural ou o evangelho, ou a igreja. Não é o que o homem faz que salva. Não é o que o homem faz que salva. O que nós fazemos sem Deus é alguma coisa que nos encaminha para longe de Deus. O que nós fazemos a parte da criação, o que nós fazemos a parte da obra da redenção, é pecado. É uma opção pelo nada. Pelo nada do qual nós viemos, do qual fomos tirados pelo amor de Deus. Nós não podemos optar pelo nada e não podemos dizer que as pessoas optando pelo nada, inclusive formalmente optando pelo nada das teologias nihilistas, das teologias da morte de Deus, essas coisas ridículas, burríssimas e aplaudidas de pé por muitos, não digo novos teólogos, mas teólogos progressistas já descaradamente apóstatas. Hoje eles aplaudem de pé, ou eles abraçam explicitamente o panenteísmo, eles abraçam explicitamente a gnose, eles abraçam explicitamente qualquer coisa menos a fé católica. Qualquer coisa menos a fé católica. É certo que a eclesiologia do Delubac não implica, a princípio, a heresia da apocatástase, ok? Ou a similar da salvação universal. Não implica necessariamente, o que não significa dizer que não possa implicar de maneira, que não possa redundar nela com muita facilidade. Tá?
já que o autor, embora não acentue a ideia do inferno, você não vai procurar nesses novos teólogos acento na ideia da condenação, em parte alguma, não deixa de dizer da maldição, da condenação, da alienação total e do corte definitivo, que se dá a propósito do cisma. Para eles, a ideia do cisma é muito pior do que a ideia da heresia. Para eles, se separar da unidade, da unidade política da igreja, é mais grave separar da unidade espiritual da fé. Por isso, se você desobedecer um decreto manifestamente injusto de uma autoridade eclesiástica, você é um rebelde, um luterano. Mesmo que esse decreto seja favorável aos rebeldes luteranos, entende? É um formalismo jurídico, um legalismo completamente alheio à inteligência e, portanto, completamente alheio à fé, porque a fé tem que ter inteligência. É a irracionalidade pura do legalismo, assim, do juspositivismo mais irracional. Tudo que a autoridade fala, inclusive se ela falar... É claro que Santo Inácio dizia que se o Papa disser que o branco é preto, eu digo que o branco é preto, mas isso, evidente, é uma metáfora, né? É uma comparação que precisa ser discernida com inteligência. Mas se o Papa falar que Cristo não é Deus, então Cristo nunca foi Deus e todos os papas anteriores estiveram errados até hoje. É isso que um continuista cego, que na verdade já virou um progressista, porque o continuismo, a índole do continuismo depende da índole do sujeito magisterial do momento, né? O continuista vai ser teólogo da libertação se o Papa for teólogo da libertação. Vai ser ariano se o Papa for... Obviamente eu estou exagerando aqui a imagem, né? Entendem? O continuista vai ser aquilo, vai defender os erros do dia. Porque ele não conhece a fé. Para ele a fé é uma espécie de gnose que só o sujeito magisterial tem. Não é algo que o senso sobrenatural de fé, a catequese, pode imprimir na alma, na inteligência. A tradição é como se fosse algo incognoscível. Até hoje nós não sabemos o que é a fé. Até hoje nós não sabemos que a contracepção é absurda e impossível de ser assumida no âmbito da lei moral natural. Algum continuista, porque já se aventa a possibilidade da contracepção entrar sei lá, no sino, tá? Algum continuista já está fazendo a irracional justificação da contracepção. Você vai encontrar em algum lugar. Não, eu estou falando assim em tese, mas com certeza tem algum fazendo isso já. Entende? Se eles ouvirem dizer que o Papa está pensando em falar que, sei lá o quê, contra um dogma, eles vão começar a dizer que o dogma foi sempre mal entendido. Que agora nós chegamos a uma situação em que que a inteligência do século XX, 21, né? Chegou a um ponto que Cristo e os apóstolos não tinham. Porque os modernistas falavam isso. Os modernistas falavam isso. Né? Loise dizia assim, Cristo não sabia que ia fundar a igreja. Mas quem é Loise para dizer o que Cristo sabia ou não sabia? Quem é Alfred Loise para saber o que Cristo sabia ou não sabia? Um historiador mequetrefe que estava lá fazendo pseudo-teologia, entende? É isso que se tornou, em muitos sentidos, a teologia católica. Uma coisa burra. E aparentemente erudita, sábia, essa sabedoria do mundo. Sabedoria do mundo, cheia de títulos, cheia de livros com trilhões de citações, cheia de leituras de tudo que não presta e de afastamento dos autores sãos, dos autores recomendados, do magistério dirimente dos papas, né? Aquele magistério que decidia, que definia, que juridicamente obrigava. Quando o Papa quer obrigar juridicamente, ele não erra, ele não pode errar. É isso que é o sentido da infalibilidade. Inclusive para além dos dogmas ex cátedra, das bulas dogmáticas. Mas quando ele quer dialogar, ele pode errar, é óbvio. Porque ele não está querendo impor. Se ele não está querendo impor, ele não está querendo dirimir, ele não está querendo decidir, ele não está querendo afastar o erro. Se ele quer falar só do que há em comum, ele está falando do que é próprio da fé? Se ele está falando hoje de fora, ele pode obrigar juridicamente? Não, tudo isso afasta a essência do magistério clássico. Né? Tudo isso afasta. É por isso que tem erro. Por isso tem ambiguidade e depois erro. É por isso. É porque mudaram assim, se seguir o jeito de sempre, não tem como ter erro. Se criar uma liturgia de biblioteca, vai ter problemas, vai ser precária. Se seguir a liturgia que foi que óbvio que não é igual à missa de São Pio V para a missa do Cenáculo, é óbvio, todo tradicionalista sabe disso.
Mas ela seguiu crescendo no tempo, desenvolvendo organicamente, historicamente. Agora, se decidirem inventar de recuperar uma historiograficamente impossível de ser recuperada liturgia do século I, é óbvio que vai dar errado. Deu? Entendeu? Entenderam? Não tem como. A tradição é viva, mas não é uma reiteração empírica. E não sai da cachola dos teólogos, e nem da cachola dos papas, a verdade é essa. Assim, alguns papas, muitos no início da igreja, eram santos e sábios. E tudo que eles falavam coincidia com o que os apóstolos falavam, porque eles se atinham àquilo e como eram santos, e usavam o método tradicional de repetir, reiterar ou desenvolver na mesma direção. Né? Mas o bispo, o papa, não é sábio por receber o sacramento. Não é teólogo por receber o sacramento. Nem por fazer teologia acadêmica alguém é teólogo, para dizer a verdade. Ou filósofo. Né? Mas aí o Delubach vai dizer o seguinte. Tem uma frase da Gaudium et Spes que diz assim: Jesus Cristo revelou o homem, o mistério do homem é o próprio homem. E essa é uma frase muito equívoca, né? Porque o homem não tem um mistério, Deus tem um mistério para o homem, ok? Qual é o mistério de Deus para o homem? O seu chamado vida sobrenatural. Mas o homem não tem nele mesmo, nós não temos na nossa natureza esse mistério. Se nós fizermos uma introspecção, nós não vamos descobrir um chamado à vida sobrenatural. Nós vamos descobrir o nosso pecado e nós vamos descobrir uma vontade de sermos salvos, que não implica necessariamente, digamos assim, o conhecimento do horizonte total desse anseio de salvação. Mas todo homem que se autoconhecer de verdade vai conhecer essas duas coisas. Um pecado do qual é impossível sair sozinho. Claro, a gente pode viver com as virtudes cardeais. O pecado não destruiu a nossa natureza. Né? Contra os protestantes, nós temos que saber isso. Nós podemos viver com as virtudes cardeais, nós podemos não nos entregar à malignidade dos assassinos, dos blasfemadores, né? Mas nós vamos viver o tempo todo sem conseguir ser paciente, sem conseguir ser generoso, sem conseguir ser verdadeiramente livre das paixões, sem conseguir viver todas as virtudes. A gente vai se especializar em alguma, né? Tecnicamente a gente vai ter alguma virtude por aptidão natural. Nós vamos poder ser estudiosos e geniais em artes, em ciências, claro. O homem mais pecador pode ser um gênio da ciência ou da arte, do ponto de vista técnico, né? Tudo que é empírico matemático está ao alcance perfeito da natureza caída. Tudo que é empírico matemático. Tudo que é empírico matemático. Mas tudo que é metafísico e propriamente espiritual depende de alguma graça. Implícita, no caso dos grandes filósofos que tiveram a descoberta do mundo da transcendência, e explícita no mundo cristão. A superação de uma visão medíocre da vida humana já implica a semente do verbo operacionalizada. Uma vida como a de Sócrates, como a de Platão, como a de Aristóteles, como a de Confúcio, é um indício do que é uma vida onde a semente do verbo que existe em todo ser humano foi, digamos assim, regada e está aflorando. É uma vida onde há uma resposta a uma graça preveniente para que você possa caminhar, né, digamos assim, segundo a lei natural. Porém, isso não significa que todos os homens são assim. Isso não significa... Né? Nós vamos descobrir essas duas coisas. O pecado e o desejo de salvação. Pecado e desejo de salvação. E se o nosso desejo de salvação
nos inspirar a pedir o favor de Deus, a suplicar a Deus, isso significa o quê? Que nós estamos permitindo que o nosso coração seja permeado pela graça, da qual nós não temos uma experiência psicológica, consciente, mas temos uma experiência moral que a gente pode discernir, né? Então, o homem que tem todo homem tem esse desejo de salvação, mas ele não necessariamente se encaminha segundo esse desejo de salvação. As religiões do mundo representam, mal ou bem, que há esse desejo, mas para o lado que elas levam, representa o quê? Que o orgulho e a concupiscência muitas vezes prevaleceu sobre esse desejo. Esse desejo pode ser distorcido. Alguém pode falar que está procurando Deus e está procurando a si mesmo. O gnóstico, ele está dizendo que está procurando Deus no seu interior, ele está procurando a si mesmo. Ele não está saindo em direção à transcendência. Né? Ele está buscando uma religião imanente, está se auto-adorando. Né? Então, essa ideia de que Deus, o mistério do homem está revelado, que Jesus Cristo veio revelar o mistério do homem, é uma ideia equívoca. Porque Jesus Cristo veio revelar um mistério para o ser humano, para a pessoa humana. Inaudito. Não algo que está intrínseco. Algo que foi recebido em Adão como uma graça, algo que foi perdido, algo do qual se tem, por assim dizer, com uma linguagem que até perigosamente pode flertar com o gnosticismo, se tem uma nostalgia desse paraíso aí, mas você não sabe muito bem para onde isso vai te levar se você não se abrir a esse desejo, não suplicar e não chegar um evangelizador ali para te direcionar. Se você é uma dessas pessoas que em ignorância invencível tem um desejo sincero de Deus, você é uma das pessoas que se converteria ao catolicismo quando chegasse o missionário. Entende? Isso é uma regra moral que eu diria assim, certa. Se você é uma dessas pessoas que tem o desejo de Deus, sincero, a mesma coisa pode ser dita, assim, a pessoa está agora em outra religião, em outra confissão cristã, mas ela tem esse desejo sincero. Em algum momento ela vai chegar ao catolicismo. Em algum momento ela vai chegar ao catolicismo. Não precisa se desesperar para fazer a pessoa. A gente tem que dar um testemunho da verdade e da caridade juntos. Né? Mas nós precisamos dar o testemunho. Nós não podemos ter fé teologal na teologia especulativa da novela teologia. Ela não merece. A teologia especulativa não merece fé teologal, entendem? Delubac, Hanner, não merecem fé teologal, mesmo que Paulo VI e João XXIII tenham assinado. Porque eles não assinaram definindo, eles não assinaram impondo, obrigando juridicamente, porque se eles fossem fazer isso, eles teriam mudado os textos. Não pode ter texto ambíguo num texto infalível. Suficientemente claro. A ambiguidade gramatical, terminológica, sempre é possível em algum nível, mas uma equivocidade tal que você não possa se decidir, ela não cabe no texto infalível. Mas veja, não é porque tem ambiguidade que é não infalível, é porque é não infalível que tem ambiguidade. A ordem é essa. É porque os papas optaram pelo magistério dialógico que tem ambiguidade. Não é porque a ordem da descoberta pode ser, opa, a gente achou que estava certo, viu que tem problema e agora vamos remontar aos princípios teológicos desse magistério conciliar. Óbvio, a ordem da descoberta não é a ordem da fundamentação, tá? A ordem da descoberta é a ordem contrária. Mas na ordem da fundamentação ora, claro, assim, não era possível saber, nunca houve um concílio como o Vaticano II, tá? Houve concílios dogmáticos, houve concílios meramente disciplinares, vários na Idade Média, praticamente concílios papais, que os papas decidiram algumas coisas assim, sem impor nenhum artigo de fé e tal. E esse concílio é um concílio pastoral doutrinal. Às vezes os tradicionalistas exageram um pouco, carregam mal no pastoral, porque não é pastoral em sentido clássico também não. A gente tem que saber é pastoral num sentido original, é pastoral numa doutrina pastoral, é uma teologia pastoral, dialógica, que acentua o que há de igual, que acentua essa direção existencial dos homens à igreja, a filosofia fenomenológica, existencial, é nesse sentido que é pastoral.
Também no sentido de um monte de diretrizes pastoral, de dialogar concretamente com tal, com qual, e tal. Também. Mas tem toda uma teoria pastoral no Vaticano II. A igreja subsiste, a igreja de Cristo subsiste na igreja católica, responde a essa dinâmica teológica doutrinal. Entende? Eles precisam abrir um espaço de desidentificação, por assim dizer, da igreja de Cristo e da igreja católica visível, para na igreja de Cristo, una Santa Católica e Apostólica, caberem as outras expressões do cristianismo e da religiosidade de uma forma de comunhão não plena. Entendem? E isso tem a ver com a teologia do Delubac. Isso tem a ver com a teologia do Rahner. Tem a ver com a teologia clássica também, óbvio, tem a ver com Santo Tomás. Santo Tomás dizia que Cristo é a cabeça de todo homem, então todo homem é membro virtual da igreja. Mas Santo Tomás era bem claro. Isso é uma teoria abstratíssima, não é uma teoria existencial. Ele não está dizendo que os homens estão se encaminhando para a igreja. Isso não tinha essa perspectiva existencial na época de Santo Tomás. Ele fazia uma ontologia estática, digamos assim. Né? A moral podia ter alguma dinâmica, mas a ontologia era estática. Ele dizia o seguinte: os homens são virtualmente destinados, mas alguns não vão chegar. Aí ele faz a especulação: alguns não vão chegar. Alguns estão hoje na igreja e vão sair. Alguns estão fora e vão entrar. Alguns nunca vão entrar. Ele fazia essa especulação toda. Essa especulação é cabível, né? Mas ele não se preocupava por fazer uma descrição existencial de os homens se dirigindo à igreja, estão em plena comunhão. Ninguém sabe isso. Quem sabe quem está em plena comunhão? O jeito do Vaticano II falar é um jeito de dar concretude à ideia tradicional dos fiéis que estão na alma da igreja. Percebem? Em teologia, isso tem algum valor justamente para o diálogo, para a missão. Pode ter algum valor, mas no magistério, como é que você coloca uma coisa dessa? É definível isso? É indefinível por natureza. Você não pode falar, você não pode definir quem está ou quem não está na alma da igreja. Você pode dizer quem está no corpo místico de Cristo visível, certo? Como é que você vai definir quem não está? Você presume que você deseja que todos estejam, você presume que sim, mas você não vai dar isso por suposto. Você vai lá e fala, vem para cá. Né? Assim. Antes do Concílio Vaticano II, Pio XII falava de modo muito dialógico, até na própria Mystic Corporis, na encíclica dele sobre a igreja, ele falava: vocês que estão fora do redil de Cristo, né, de outras confissões cristãs, de outras religiões, venham para cá onde existe a segurança da salvação. Ele falava com toda doçura. Se você lê as encíclicas de Pio XII, ela já tem esse clima do século XX, do diálogo do homem contemporâneo, mas ao mesmo tempo tem o clima de sempre da palavra firme. Porque é possível ser firme e ser doce. Todo mundo que é pai sabe disso, né? Pai tem que ser firme e doce, carinhoso. Não pode ser só uma coisa ou só a outra. Certo? Se for só carinhoso, os filhos vão deitar. Se for só firme, rígido, no sentido de rígido, vai faltar alguma coisa para a segurança psicológica do filho, certo? Não precisa ser pedagogo modernoide para saber isso. Isso é evidente. Né? Então, você pode até dizer, às vezes faltou na pastoral pré-conciliar um pouco dessa... Algumas coisas eu estou fugindo um pouco do Delubac, mas é proposital. Às vezes é um pouco chato até ficar falando só da teoria do teólogo. Às vezes pode ser verdade que na pastoral pré-conciliar houvesse falhas. Houvesse falhas. O próprio Dietrich von Hildebrand fala disso no seu livro Cavalo de Troia na Cidade de Deus. Ele fala assim, em relação ao matrimônio só se acentuava a finalidade da procriação, não se acentuava a essência, que é o amor conjugal. Em relação ao amor do próximo, era sempre visto como um meio para amar a Deus o próximo. O amor ao próximo em Deus nunca era visto como algo valioso em si mesmo. Porque o amor ao próximo já é em Deus. Né? Eu não tenho que encarar o outro como um meio para chegar a Deus. Entende? Ele já é. Amando-o, eu já estou chegando a Deus na medida em que eu enxergo a presença de Deus nele e quero que essa presença se atualize em presença da graça. Né? E outras coisas. A noção de obediência. A noção de obediência era
Por que nós chegamos ao estado em que nós chegamos? Uma noção de obediência servil já existia no pré-concílio. E é por isso que até hoje a maior parte dos católicos não conhecem a santa obediência. Acham que tem que obedecer à autoridade jurídica em qualquer caso. Política, jurídica, eclesiástica enquanto jurídica. Por isso que houve muitos abusos sexuais dentro da igreja, dentro das comunidades religiosas. O superior da comunidade fala, faz isso, faz aquilo. Tem que seguir o superior em tudo. Esse tipo de obediência servil não é virtude, é vício. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Inclusive a autoridade, o superior religioso e a autoridade eclesiástica, inclusive a autoridade eclesiástica suprema, quando age como homem, segundo a carne e o sangue, segundo como Simão Barjona e não como Pedro, ele não é digno de obediência. Como seria? Né? Como seria? Se ele manda o erro, se ele manda o mal, por que deveria ser obedecido? Nós precisamos despertar para o conteúdo da nossa fé, para o conteúdo das virtudes católicas, para a experiência real desses conteúdos e não para uma noção idealista, priórica, né? De que assim, as coisas, o catolicismo não é só um sistema de ideias, como se tudo funcionasse bem. Em qualquer circunstância. Então, voltando ao caro de Lubac, ele diz que Cristo revelou-se em mim, comentando São Paulo aos Gálatas, que diz, quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, houve por bem revelar em mim o seu Filho. Então ele diz que isso é algo que acontece com todo cristão. Né? Mas Cristo, a